Oiê, vamos lá fazer essa carteira juntas hoje? Carteira super fácil de fazer, feita toda no ponto baixo duplo, certo? Fiz no fio amigurumi e com agulha de 3 milímetros, ok? Dá pra você fazer maior também, se você quiser, certo? Então, pega seu fio e a sua agulha e vem cá crochetar comigo. Então, pra fazer essa carteira, eu vou utilizar fio amigurumi e agulha de 3 milímetros, tá? Eu utilizei ele na cor aço, ó. Na cor aço. E eu já tô com a minha base bem adiantada aqui, ó. Já tô com a base da minha carteira toda adiantada. Certo? Mas antes a gente vai ver como que faz o pontinho aqui certinho, tá bom? Como que a gente faz toda a base aqui certa antes da gente finalizar já fechando aqui a nossa carteira, ok? Então, vamos lá, gente. Pra fazer a minha carteira nesse tamanho aqui, ó. Deixa eu pegar a minha fita pra medir aqui pra ver quanto que tá dando aqui. Então, vamos lá, ó. Vai ficar aqui um tamanho de 15. E aqui... vai ficar uns 9 centímetros aqui, ó. Certo? E toda a nossa base aberta aqui antes de fechar... vai ficar com 33 centímetros. Ok? Por 15. Certo? Então, pra fazer nesse tamanho que eu fiz aqui... eu iniciei a minha base com 34 correntinhas. Então, para fazer nesse tamanho, eu iniciei com 34 correntinhas. Para demonstrar aqui como que a gente faz o nosso ponto e a nossa base finalizando ela, eu vou fazer menos correntinha aqui, tá? Só para demonstrar mesmo. Então, aí no início da sua peça, você escolhe o tamanho que você quer, né? E faz aí a quantidade que você achar ideal. Ok? Então, olha só. Vou iniciar aqui. Ó. Então, vamos lá, ó. Tô aqui com o meu fio, vou dar a minha laçadinha aqui inicial. E eu vou fazer aqui uma quantidade de correntinha aleatória aqui, só pra demonstrar aqui o meu ponto, certo? Quando finalizar as minhas correntinhas, eu vou virar a minha correntinha e vou trabalhar nas alcinhas de trás aqui da correntinha, ó. Ó, frente da correntinha, o verso da correntinha, a gente vai trabalhar nessa alcinha aqui de trás aqui, ó, que se forma atrás da nossa correntinha, tá bom? Então, ó, virei a minha correntinha, pulo aqui o primeiro, vem aqui, ó, no segundo. Ó. Vem aqui no segundo e faz o ponto baixo. Próximo pontinho aqui, ó. Lá na alcinha de trás da correntinha. Certo? Passo a minha agulha lá. E faço meu ponto baixo. E aí, a gente vai fazer ponto baixo por toda a nossa correntinha. Então, ó, tô chegando aqui na última correntinha, na alcinha de trás lá da correntinha. Vou fazer aqui o meu último ponto da carreira. Certo? Base trabalhada toda no ponto baixo duplo, tá bom? Então, ó, fazer correntinha de virada. Faço uma correntinha de virada do trabalho. Viro o meu trabalho. E agora, eu vou trabalhar pegando as duas alcinhas aqui da frente, aqui, ó. Ó.
vendo? A gente vai passar aqui a agulha, ó, alcinha de cima, alcinha lá de baixo, vai lá, busca o fio e faz o ponto baixo. Próximo pontinho, ó, alcinha de cima, alcinha de baixo. Busco o meu fio e faço o meu ponto baixo, certo? Próximo ponto, ó, alcinha de cima, alcinha lá de baixo, faço o meu ponto baixo. E assim a gente vai fazer por toda a nossa carreira. Bastante cuidado no início e no final de cada carreira, porque pode ser que quando chega lá no último pontinho, o último pontinho vai estar escondido. E aí, às vezes, a gente acaba pulando o ponto, tá? Então, cuidado aí. Pra fazer o ponto baixo duplo assim, ó, é melhor ir contando direitinho os pontos de toda a carreira, tá? Pra não se perder e a base não ficar torta, tá bom? Então, ó, novamente, aqui no próximo ponto, ó, alcinha de cima, alcinha lá de baixo, busco lá o meu fio e faço o meu ponto baixo. E aí eu vou fazer aqui por toda a minha carreira, tá? Ó, tô chegando aqui no final dessa segunda carreira. Ó lá, vou fazer aqui o meu penúltimo ponto. E agora eu vou fazer o meu último pontinho aqui, ó. O último pontinho fica mais chatinho de fazer, que fica mais escondido. Fiz o meu último ponto. E assim eu já tenho duas carreiras aqui, ó. Certo? Agora, próxima carreira, ó. Faço uma correntinha de virada do trabalho, viro o trabalho e novamente, ó, a gente vai trabalhar na alça de cima e na alça de baixo. Vem aqui no primeiro ponto, ó, passa a agulha lá na alcinha de baixo, busco o fio e faço o meu ponto baixo. Ó, lá embaixo, ó. Alcinha de cima, alcinha de baixo, faço o meu ponto baixo. Próximo ponto, ó. Alcinha de cima, alcinha lá de baixo, faço o meu ponto baixo. E esse é o padrão da base da nossa bolsa. É bem simples de fazer. Eu amo fazer esse ponto, porque dá um resultado bem bonito na nossa peça. E dá... O fio amigurumi é um fio mole, né? Então, não é um fio que dá muita estrutura para uma peça. Mas, fazendo o ponto dessa forma, ele vai dar um pouco de estrutura já, que é o que eu preciso. Eu não quero uma peça muito dura, então esse ponto aqui já vai dar o resultado que eu quero na minha peça. Certo? Bem simples de fazer, tá? Então, olha só, eu tô chegando aqui, ó, no meu último pontinho. Ó. Agora a gente repete novamente tudo, ó. Uma correntinha de virada, vira o nosso trabalho e a gente vai trabalhar novamente da mesma forma. Alcinha de cima, alcinha de baixo. A gente faz o nosso ponto baixo.
As duas primeiras carreiras são meio ruinzinhas de fazer. Mas depois já vai ficando uma delícia fazer esse ponto. Que aí fica bem facinho. As primeiras carreiras sempre são as mais chatinhas mesmo de fazer, de todas as peças, né? Olha só, tô chegando aqui, ó, nos dois últimos pontos da minha carreira. Ó, meu penúltimo ponto. E o meu último pontinho, que já tá escondido aqui, ó. Tá vendo que tá escondido? Então, cuidado pra não pular, tá? Alcinha de cima, alcinha lá de baixo. E faço meu último pontinho da carreira. E aí, é só ir subindo aí, até dar o tamanho que você quer, ok? Então, é um pontinho bem simples de fazer. Não é difícil. Dá um resultado bacana na peça, tá bom? Gente, então, o total de carreira que eu fiz aqui na minha peça, deu o total, que eu conto, né, a frente e conto o verso lá. Então, deu o total de 133 carreiras, ok? 133 carreiras de ponto baixo aí, certo? Ponto baixo duplo. Gente, então vamos continuar aqui a nossa demonstração aqui. Quando eu finalizo as minhas 133 carreiras de subida da minha base, o que eu vou fazer? Eu vou contornar toda essa base com um ponto baixo, certo? Contornar ela toda com um ponto baixo. Então, olha só. Isso daqui é só a demonstração, tá? Lembrando que é só uma demonstração, porque a nossa base praticamente é toda só repetição. Então, só uma demonstração aqui do nosso ponto baixo duplo aqui, ok? Então, olha só, terminei as minhas 133 carreiras. O que eu fiz? Eu vim contornando essa base com ponto baixo, né? Onde eu vou pegar aqui pra contornar, ó? No último pontinho aqui feito da carreira, eu já venho aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui na quina aqui e coloco aqui um ponto. Um ponto baixo, certo? Onde a gente vai contornar aqui, ó, pegar onde a gente vai colocar o nosso ponto baixo no contorno aqui dos lados, ó. Vamos falar que isso daqui é o nosso lado aqui, ó. Então, olha só, entre uma carreira e outra, tá vendo? A gente vai passar, ó, aqui, ó, tá aqui uma carreira, tá aqui outra carreira. No meio aqui dessas carreiras, ó, a gente vai passar aqui a nossa agulha e vai fazer o nosso ponto baixo, ó, entre uma carreira e outra, tá vendo? A gente vem aqui ao meio e faz o nosso ponto baixo, certo? Ó, entre uma carreira, ó, tá vendo aqui o nozinho? Nozinho do ponto, ó, isso daqui é uma carreirinha, ó. E aqui, ó, onde está o outro nozinho aqui, ó, aqui é outra carreirinha. Então, entre as duas carreiras aqui, ó, entre uma carreira e outra, a gente passa a nossa agulha e faz o nosso ponto baixo, certo? E aí, eu vou fazer aqui essa parte, ó, entre uma carreira e outra, certo? A gente faz o nosso ponto baixo, ok? Cheguei aqui desse lado, ó, da onde tá aqui a nossa primeira carreirinha feita na nossa base, ó. Cheguei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar bem aqui, ó. Bem aqui, no pé do ponto aqui, ó. Na cabecinha, né, do nosso ponto aqui, ó. Na cabecinha aqui do nozinho, ó. Na quina aqui, eu vou colocar 2 pontos, tá? Então, ó, já tinha colocado, né, um ponto, ó. Já tinha colocado um ponto aqui. Então, eu vou vir e vou colocar outro ponto aqui no mesmo lugar. Na nossa quina. Certo? Aí, ó, entre um ponto e o outro, eu vou fazer aqui o meu ponto baixo. Certo? Ó, o nozinho, ó, nozinho do ponto, nozinho do ponto. Entre um ponto e o outro, coloco aqui, ao meio dos dois aqui, e faço o meu ponto baixo.
Então, aqui desse lado aqui, a gente contorna dessa forma, tá? Entre um ponto e o outro, que é o meio dos dois, ó. A gente faz o nosso ponto baixo. Deixa eu pegar fio aqui. Então, olha só. Ó, novamente, ó, entre um ponto e o outro, bem aqui ao meio, a gente faz o nosso ponto baixo. Certo? Vou finalizar essa parte aqui, ó. Até chegar aqui desse outro ladinho aqui, a gente fazer da mesma forma. Aí, a gente vai pegar entre uma carreira e outra e vai fazer o nosso ponto baixo. Ok? Então, olha só, cheguei aqui na outra quina, ó. Novamente, ó. Coloco aqui um ponto. E outro ponto, no mesmo lugar. Certo? Então, desse lado aqui, ó, que é onde fica o nosso lado aqui. Entre uma carreira e outra, a gente faz o nosso ponto baixo. Certo? Entre uma carreira e outro, a gente faz o ponto baixo. Então, olha só, terminei aqui esse lado, né? Então, ó, a gente vem aqui pra quina, já fiz um ponto aqui, vou fazer outro ponto aqui, tá? Lembrando, 2 pontinhos nas quinas, ok? Então, ó, essa é a última carreira feita que a gente tinha feito, subiu, né? Que a gente tinha subido de ponto baixo duplo. Certo? E a gente vai pegar bem aqui, ó. A gente vai pegar bem aqui pra fazer o contorno aqui do nosso ponto baixo, tá? Que a gente vai contornar toda essa última carreira que a gente fez, tá? Pra não ficar com nenhuma quina, tá bom? Nossa base vai ficar toda reta assim, ó. Tá bom? E aí não fica com nenhuma quina por causa da última carreira feita aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó. Se a gente pegasse aqui em cima pra fazer, aí ia ficar um vão aqui. E eu não quero que fique esse vãozinho aqui. Quero que fique a base toda retinha. Então, vou pegar bem aqui embaixo, aqui, ó. Terminei de contornar. Tá vendo que essa parte ficou retinha também, sem o vão lá, ó. Ficou toda retinha, toda igual. Igual a minha base maior aqui, ó. A minha base que já tá prontinha aqui. Certo? Então, ó, já finalizei aqui esse fio da minha base. E agora, o que eu fiz? Já cortei aqui, né, o fio. Agora a gente vai finalizar ali, ó. Vou puxar aqui o fio cortado e vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho feito aqui, ó. Tá vendo? Na primeira correntinha aqui, no primeiro ponto feito desse contorno, vou passar minha agulha lá de trás pra frente. E vou puxar esse fiozinho lá pra trás. Certo? Agora vem aqui no último pontinho feito, ó. Entro aqui ao meio dele aqui, ó. E busco esse fio trazendo ele pra cá. Ok? Aí assim a gente simulou uma correntinha aqui, ó. E aí agora é só ajustar e esconder bem aqui, ó. Bem aqui do lado de dentro, que vai ser o lado de dentro
da nossa carteira. Só vim ajustar. Aí agora é só esconder e cortar esse fiozinho. Também vou esconder aqui entre esse fiozinho lá do início da minha peça, vou esconder ele aqui também entre os pontos daqui de dentro aqui. Então, ó, sabe reconhecer o lado certo e o lado avesso da nossa peça, né? O lado que vai ficar de fora da minha carteira, esse lado todo liso, todo bonitinho aqui, tá bom? Ó, onde a gente fez a nossa carreira de contorno aqui, ó, do nosso ponto baixo, tá vendo? Que o ponto tá bonitinho. Ó o Vzinho do ponto, ó. Um ponto bem bonitinho, viu? E o lado de dentro da nossa peça é onde fica os nozinhos aqui, ó. Ó os nozinhos lá na cabecinha do ponto, ó. Esse daqui é o lado de dentro da nossa... E aí, eu vou fazer 2 dobras nessa carteira, né? Ela vai ficar com 2 espaços aqui. Um do lado de cá e outro lado de cá. Vou fechar esses lados e vou fechar ela dessa forma. Então, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ela vai ter 2 partes aqui, ó. Como que a gente vai fechar os lados? Reconhece aí, então, o lado avesso e o lado que vai ficar de fora da nossa peça, certo? Eu vou dobrar, né? Vou fazer 2 dobras na minha carteira aqui, que ela vai ter 2 espaços aqui. Certo? E vou dobrar do lado avesso, tá bom? Vou dobrar do lado avesso. Dobrando do lado avesso, marcando certinho pra não ficar torto. E vou deixar um espacinho aqui ao meio aqui, tá? Vou deixar aqui, ó, um espacinho aqui ao meio. Separando essas 2 partes aqui, certo? Dobrando certinho essas 2 partes, a gente vai fechar os nossos lados aqui, ó, pra ficar com fechamento bonitinho do lado, a gente vai fazer pontos baixos fechando esse lado, ok? Então, dobrou certinho. Então, olha só, marquei direitinho aqui, onde eu vou começar a fechar os meus lados, né? E vou vir aqui, ó, eu vou pegar uma alcinha de cada lado, ó. Uma alcinha de cada lado com o meu fio aqui. Tô aqui com o meu fio, venho, ó. E faço ponto baixo aqui, fechando, ó. E já vou cuidar pra esconder essa pontinha de fio lá, ó, do início, tá? Então, ó, uma alcinha de cada lado, certo? Vou vir fechando aqui com ponto baixo. Terminei de fechar aqui esse lado, venho, corto o meu fio, escondo aqui, né, dou um nozinho aqui pra não soltar e escondo o pedacinho, ó, do fio que sobrar aqui entre os pontos, tá? E vem dos outros lados e faz da mesma forma, tá? Uma alcinha de cada lado, a gente vai passando aqui, ó, o nosso ponto baixo pra fechar todos os nossos lados. Ok? Fechamento bem simples. Lembrando de dobrar do lado avesso, tá? Pra fazer esse fechamento. Vou dar uma adiantada aqui, fechando todos os lados, né? Porque é bem simples de fazer. E aí eu já volto pra gente continuar. Terminei aqui então, ó. Fechei aqui todos os meus lados, certo? Finalizei já os meus fiozinhos, escondendo. Deixa eu só cortar essa pontinha de fio aqui. Escondi já as pontinhas, agora é só a gente pegar e desvirar esses lados aqui, esses 2 lados aqui. Só desvirar aqui pro lado certo.
Olha só, gente, desvirei aqui, ó. Os dois ladinhos. Olha como que fica. Vai ficar fechadinho assim. Tanto que fica uma peça bem bonita, feita nesse ponto. Bem bonita, né? Isso porque a gente nem finalizou ainda. E aí, pra fechar aqui, ó os lados. Como que fica. E aí, pra fechar aqui, eu vou usar 2 ímãs. 2 botão imantado. Esses daqui é de costura, tá? Coloca um de cada lado, assim, ó. Pra fechar bem fechadinho. Ficar bem fechadinha. Certo? E aí também, tava com um pedacinho de couro aqui. E aí eu pensei, dá pra usar, colocar uma alcinha de mão aqui, né? Pra me segurar. Uma alcinha de mão. Dá pra me fazer ou com fio ou uma alcinha de couro mesmo de mão, dessas clutch. Aí cortei aqui um pedacinho do couro, ó, pra passar aqui nessa meia argola. Furei aqui o couro, né? Pra me passar o fiozinho aqui. Vou passar esse couro aqui na meia argola aqui. E aí eu vou vir e vou prender esse pedacinho de couro bem aqui, ó. Onde ficou aqui o nosso espaço, tá vendo? Vou vir e vou costurar ele aqui, ó. Porque aí, na hora que eu costurar ele aqui, aí dá pra mim colocar a alcinha aqui. Tanto que vai ficar bonitinho. Vai ficar bem bonitinho. E etiqueta, tá? Que eu vou fazer um vídeo depois rapidinho pra vocês, ensinando como que a gente faz a etiqueta. Como que eu fiz essa daqui, né? Eu tava sem etiqueta, essa daqui eu nem cortei ela direito, ó. Mas aprendi a fazer de um jeito que dá pra quebrar o galho. Não fica assim, meu Deus, que perfeição, mas dá pra quebrar o galho, certo? E eu vou ensinar vocês a fazer depois. Essa daqui é no corinho, ó. No sintético, né? Aí eu cortei essa daqui, já furei ela, aí eu vou usar ela bem aqui. Vou usar ela aqui. E o detalhe aqui com a meia argola aqui, certo? E aí é só costurar tudo, costurar o ímã, a etiqueta. Então, gente, olha só, terminei aqui, ó, dei todos os meus detalhes finais aqui, ó. Ficou dessa forma, ó. Coloquei aqui uma alcinha de mão. O meu ímã aqui, já costurei. E ficou assim, ó. Uma carteira mais espaçosa. Aí dá pra fazer maior também, tá? Pra virar uma clutch. Uma bolsa aí de mão maior, tá bom? Se vocês quiserem. É só fazer tudo da mesma forma. Mas aí é só aumentar as correntinhas lá do início do trabalho. Ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você deixa seu joinha aqui pra mim, que me ajuda muito. Comenta aqui no vídeo, me falando o que vocês achou da peça, tá bom? Me acompanhe lá no Instagram e no TikTok, lá também tô sempre presente postando lá, ok? Vou deixar os links aqui de todas as redes aqui na descrição do vídeo. E beijos e até a próxima. Tchau, tchau!